Está começando o podcast Aventuras Cafeinadas, onde conhecimento e cafeína se encontram a cada episódio. Salve, galera! Olá, entusiastas de café, de muita cafeína aí, você que gosta, nós somos professores, somos movidos a café. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Aventuras Cafeinadas. Comigo, professor Ângelo Benetoli e meu grande amigo, professor Éder Piccoli. É mais um episódio, vamos explorar valiosas perspectivas hoje nesse bate-papo sobre cultura, comunicação, né? É um bate-papo que vai ser fascinante, vai ser enriquecedor. Nós temos uma figura aqui, uma pessoa muito, né, especial, uma pessoa que manja muito do assunto de comunicação, de oratória, né? Estamos aqui para essa conversa que eu tenho certeza que ela vai ser atemporal. E nesse mês, só lembrando você, cafeinado aí de casa, que nós estamos aqui trabalhando justamente em cima, trazendo pessoas, né, de grande valor da sociedade umaramense neste âmbito da cultura e da comunicação. Então, como meu querido amigo professor Ângelo citou, né, meus queridos, peguem o seu café. Aliás, voltamos à discussão que toda sexta-feira... Isso mesmo. Entendeu? Se é aventura cafeinada, tem que ter café. É inadmissível. Eu questiono isso. Precisa de café, tá? Então hoje, né, como eu já citou, nesse episódio mega especial, estamos no mês aí de comunicação, de língua portuguesa, todo esse processo, recebemos aqui, está junto conosco aqui. Ó, se eu errar alguma coisa, você corrige, tá? Sem problema nenhum. Recebemos aqui o professor, né? O professor de oratória, professor Alessandro Salgado, renomado professor, vê se acerta aqui, ó. Incluindo letras, artes visuais, pedagogia, filosofia e história. Um aprendiz. Você não dorme, não? Já dormi. Tá louco? Gente, isso aqui, se for pensar, se for pensar levar 4, é que acaba cancelando algumas matérias, mas dá 4, 8, 12, cara, isso aqui é quase 20 anos de estudo. 3 todas presenciais. Olha lá, e presencial. Se ainda fosse um EAD, aprendiz. não falando mal do EAD, mas se fosse o EAD que é uma vez por semana, ainda vai. Mas caramba, 3 presenciais são 8 anos de sala de aula. É muita coisa. Ótimo. Ó. Pedagogo concursado pela Prefeitura Municipal de Umuarama e professor de oratória básica avançada e política no Senac no Nialfa, tá? Além disso, treinador de política. Aliás, você deve estar... Como? Esse ano aqui você vai estar bem na fita, hein? Aqui, ó, vereadores, né? Pessoal que estiver aí assistindo, ó, depois pega os contatos aí, tá? Quem fosse lançar nessa vida de política, tá? Então, oradores, treinador para políticos, empresários e gestores de comunicação estratégica, tá? Então, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo, né? Nessa tarde. Opa, deixa eu subir o microfone aqui. Nessa tarde aqui, ó. Então, vamos começar nossas ideias, nosso pensamento. Vamos embora? Vamos cafeinar. Vocês na poltrona e nós aqui do outro lado da tela. Vamos cafeinar. É isso aí, galera. Vamos lá, então. E aí, Alessandro, tudo bem com você? Perfeito, um prazer estar aqui com vocês. 2 cânones na área da educação. Prazer inenarrável estar aqui. Sempre assisto, prestigio as aventuras cafeinadas. Inclusive, o café é uma discussão, de fato, antiga. E... e normalmente as pessoas que gostam de boas ideias também apreciam um bom café. E é um prazer estar aqui com vocês. Você vê lá na França, né, os cafés, o pessoal literário, né, aquela coisa toda. Exatamente. Né? E os 2 professores, futuros professores das minhas filhas. Olha lá. Olha a responsabilidade, galera. Uma grande oportunidade de estar aqui ao lado de 2 cânones da educação. Obrigado, professor. Prazer é todo nosso, Salgado. De verdade, olha, a gente está muito feliz. A hora que você aceitou, mandei mensagem para ele e falei, cara, ele aceitou, velho, que legal. E aí ficamos ali nessa expectativa, sabe, de vir e conversar. Falei assim, nossa, vai ser fantástico. Também te acompanho, vejo ali, tenho amigos que fazem com você ali o curso de oratória.
né? Eu vejo o pessoal lá fazendo, os vídeos que você posta, a galera lá participando, falando, né? Experimentando essa questão das redes sociais. Acho bem interessante também, a gente acompanha o seu trabalho aqui. E Salgado, então é um prazer aqui, realmente, né? Como já foi enfatizado aqui, tê-lo conosco. E para começar essa conversa de hoje, né? A gente vem aquele bordão, aquela ideia central, né, que é conhecer um pouco mais sobre essa sua trajetória pessoal, a sua trajetória acadêmica, e aí vem aquela questão, quem é Alessandro Salgado? Além das conquistas profissionais, né, a gente gostaria de saber um pouco mais aqui para o nosso público, para as pessoas, né, que querem te conhecer também, para ter esse contato a mais, que de repente até ser seu aluno de oratória, né, o que te motivou a buscar essas licenciaturas e ser, né, como você se denomina, treinador de políticos. Conta um pouco para nós, Alessandro. Professor, primeiro, eu sou um aprendiz, professor. Sou um aprendiz e como Sócrates dizia e diz até hoje, só sei que nada sei. Até quando as pessoas começam a ler os currículos, eu fico, me sinto tão ignorante que passei por tantas faculdades, se me perguntarem muitas coisas, vou titubear, porque o conhecimento ele é imensurável. E venho de Serra dos Dourados, professor. Opa. Serra dos Dourados, uma cidadezinha pequena, pacata, simples, porém com muitos sonhos na bagagem, muitas vontades, e quebrando barreiras financeiras. Não sou herdeiro, não venho de uma família abastada, não venho com um arsenal financeiro. Até fiz curso de História na época, o professor Ângelo fazia, inclusive, vizinhos de sala. Justamente. Foi o professor dessa época, com violão, várias viagens fizemos juntos. E o professor Alessandro é aquele que se constrói, com uma construção diária. Estou aqui com a xícara literalmente vazia, copo vazio, aberto só para receber. E é essa a grande máxima que eu levo para a vida. Quando eu me encontro com outras pessoas, esse encontro é para somar. E muitas vezes os alunos que possuem uma certa dificuldade na fala, possuem algumas travas, eu também aprendo com eles. Cada um possui um arsenal de possibilidades e nós precisamos estar abertos para essas possibilidades. Talvez é por isso que é essa acessibilidade que nós temos hoje pelo WhatsApp, pelo Facebook. O professor entrou em contato comigo, é muito rápido, flui e acessível. Professor, não, é acessível e é necessário ser acessível. Eu acho que tem, né, eu acho que nós como professores, eu acho que é meio que uma responsabilidade nossa, né, chegar às pessoas e ser acessível, né, porque é uma coisa assim, nós estamos neste papel de dar exemplo, de levar essa palavra, essa conversa, o pensamento adiante, né, por outros caminhos. Nós temos aqui vários alunos, né, inclusive convidamos bastante ali os alunos, porque estava até falando sobre essas ideias da política, como o político ele entra na questão do poder, trabalhando essas questões com as guerras, né, abordando isso. Então eu acho que é interessante, eu acho que hoje vai ser muito produtivo aqui a nossa conversa. Espero poder contribuir com 1%. Claro, com toda certeza. Vamos lá, então, vamos começar a parte ali. Então, já trabalhamos quem é a vossa pessoa, vamos incluir a ideia de, tipo assim, como vossa pessoa é um professor de oratória, defina para o nosso público ali o que é oratória e qual que é a sua importância nos dias de hoje, tanto pensando no lado pessoal quanto no lado profissional. Então, dá um mix disso daí para a gente. A oratória é essa capacidade de falar em público, ter uma comunicação assertiva. E a oratória, ela não é um dom, já começa por aí. Veio algo divino e começa a falar bem em público. Não é divino, não é sobrenatural. Ela é uma técnica e aprendida. Com os cursos de oratória, você aprende a dicção, modulação de voz, impostar a voz, recortar alguns discursos e trabalhar esse discurso de maneira que impacta o outro, que convença o outro, e entro na questão da retórica, em que eu faço esse discurso de uma maneira a convencer quem está me ouvindo. A oratória, eu sou muito suspeito, que desde os 16 anos sou um estudioso da oratória. Deveria ter conhecido a oratória aos 10.
E aos 16 anos iniciei o curso de oratória e aprendi e continuo aprendendo esse arsenal de possibilidades da arte de falar em público. Em suma, oratória técnica. E é uma técnica que é possível ser aprendida e apreendida diariamente. E quando você treina essa oratória, como aqui o podcast, o professor rapidamente instalou, ligou e essa prática torna-se eficiente diariamente. Como vou falar bem em público? Com técnicas. E quando eu treino essas técnicas, me torno não perfeito, longe da perfeição, mas me torno melhor do que fui ontem. Legal, não, interessante, né? A gente vê aqui que a boa parte, acho que é discutido sobre isso, que é mais a transpiração, né, Salgado? A gente busca e aí isso vem essa excelência com a transpiração, com aquele trabalho árduo, né? Nada é fácil. Falar em público, então, é uma coisa de louco. E a gente vê muito isso aqui, sabe? Às vezes a gente convida algumas pessoas que são queridíssimas. Você fala assim, nossa, cara, esse cara falando lá ia ser o máximo. Mas a hora que chega aqui na frente, fala, cara, não, velho, é ao vivo o negócio, eu não vou falar, nossa. Mas, cara, é tranquilo, olha, a gente faz ali uma conversa amigável, bem de boa, bem tranquila. Não, cara, mas eu não consigo. Aí você vê assim, às vezes o cara até dá aula. Tipo assim, vai lá, fala pra todo mundo. Mas na hora de chegar aqui, isso, como a gente tá falando, é treino, né, Alessandro? Exatamente. E nos cursos de oratória, primordialmente nos que eu faço lá no Senac, também na Unialfa, 90% dos meus alunos possuem essa dificuldade. E essa dificuldade está ligada a um trauma. Uhum. Trauma de infância, junto ao pai, junto à mãe. De repente, aquela criança chorava demais. Sim. Ou, de repente, derrubou alguma coisa sobre a mesa e o pai fez uma interferência maléfica e acabou traumatizando. E, consequentemente, aquela criança cresce. E quando ela vai discursar na frente de uma câmera, vai discursar num púlpito, numa tribuna, na igreja, aqueles pensamentos da infância retornam. E onde entra o Alessandro? Para destravar com técnicas embasadas na programação neurolinguística, algumas técnicas de hipnose também, nós conseguimos destravar a pessoa, quando ela quer também. Isso. E quando é muito forte, nós aconselhamos, busque um psicoterapeuta, porque é muito profundo. E normalmente essa vergonha, ela é tratada, ela é treinada com vários estímulos, com várias técnicas comportamentais, técnicas da PNL, para fazer com que a pessoa consiga encarar uma câmera e falar. E normalmente, no treinamento de alto impacto, ela vai enfrentar não a câmera, ela vai enfrentar aquele pai, aquela mãe que ocasionou um determinado trauma, ou um parente, ou um amigo, um bullying. De repente aquela criança tinha uma cabeça maior, um cabelo diferente, e sofreu bullying e travou. E quando ela vai falar em público, aquela mentalidade mal trabalhada, aquele pensamento de bullying, da violência escolar, acaba trazendo essa assombração. E essa assombração, ela existe aqui, ó. Isso também. E, consequentemente, a pessoa fica parada e não consegue destravar, não consegue comunicar. E, na maioria das vezes, perde as oportunidades profissionais pela ausência de se comunicar de uma maneira correta e assertiva. Bem isso. Então fica aí já o convite, ó. Você tem dificuldade de falar, não tem essa firmeza, aqui tá o cara. Não aprendi, só aprendendo. Isso. Ô Salgado, olha, você é formado em diversas áreas, como o Éder citou, letras, artes visuais, pedagogia, filosofia. É bem isso. E além dessa atuação como professor de oratória, treinador de políticos, empresários e gestores, qual você considera ser o maior desafio da comunicação estratégica nos dias de hoje? Então são duas perguntas em uma aqui. Nosso tempo é curto, então aguenta aí, cafeinado. Como essas diversas áreas, de conhecimento, elas influenciam na sua abordagem, esse know-how que você tem, influencia nessa sua abordagem, nos seus treinamentos com os seus alunos? Primeiramente, um grande problema institucional, empresarial, educacional, é quando um fala e o outro não entende a comunicação que foi feita.
Há dentro do marketing, há muito isso, o ruído de informação. Este é um grande desafio que eu encontro quando eu treino gestores. Eu deliberei para a minha equipe uma determinada informação, só que a metade da equipe fez completamente o contrário, o inverso. Onde está a responsabilidade? Na pessoa que emitiu a informação. O maior desafio é comunicar-se de maneira correta, assertiva. E a culpa é sempre de quem? De quem emite a informação. Se 30 pessoas fez algo diferente do selecionado, do comunicado, a responsabilidade é do gestor, é do gerente, é do coordenador, é do diretor, muitos, de repente, diretores de escola nos ouvindo, empresários. A equipe mal comunicada, a responsabilidade é diretamente do diretor, do gestor. E esse é o grande problema e o grande embate. Principalmente, muitos políticos tentam fazer alguns discursos e possuem certa dificuldade de serem assertivos na comunicação. É um grande desafio. E paralelo a esse grande desafio, entra a humildade de querer aprender, de deixar o copo vazio, a xícara vazia, ter essa humildade de aprender novas técnicas, novas estratégias para conseguir ser assertivo. Que é muito fácil quando eu falo assim, você entendeu o que eu disse? Você entendeu? Você entendeu? É uma maneira autoritária, você colocou para o outro a responsabilidade. E a responsabilidade não é do outro entender. A responsabilidade é de quem está falando, de quem está se comunicando. Então você que é gestor, você que é empresário, você que é líder, a comunicação, a responsabilidade da comunicação assertiva é sua, líder. Se os seus liderados não compreenderam a informação, a responsabilidade é de quem comunica. E como eu comunico-me melhor? Treinando, aprendendo. Por isso nós estamos aqui, conversando sobre comunicação e oratória. Viu só? Ô Ederson, vê aí, tem alguma mensagem? Hoje o pessoal está só entrando, só colocando aqui. Apesar que alguns colocaram aqui, elogiaram, o pessoal já fizeram o curso, mas a maioria está só nas entradas e saídas aqui. Tá? Perfeito, perfeito. Pessoal, pode comentar aí, pode fazer perguntas aqui. O Alessandro Salgado falou que responde tudo aí para você. Vem conosco aqui, você que está participando. Vamos para mais uma questão, mais uma pergunta. Agora vamos aproveitar o nosso público-alvo aí e vamos aproveitar a vossa disciplina de robótica, de tudo mais, tal. Porque assim, ó, a gente quer entender agora o seguinte, professor, como que a gente vai usar essas habilidades de oratória, por exemplo, para as redes sociais? Então, por exemplo, nós temos ali, vamos supor, principalmente vamos usar na geração cima, os alunos fazem muitos vídeos em um marketing digital. Então, como é que nós vamos encaixar essa oratória dentro desse marketing para fazer essa comunicação assertiva, para fazer o marketing certo, para que o público entenda o que ele não é na rede social, a gente está vendendo o produto. Para entender que esse produto está sendo vendido, bem feito. Qual que é as dicas aí, as técnicas que influenciam aí? Vamos lá. Exime a sua colocação, professor. Exime a sua colocação. E no ensejo, na oportunidade, no meu treinamento de alto impacto em oratória e governança, ensino como gravar vídeos para a internet de maneira assertiva, ensino técnicas para fazer uma gravação, um vídeo que torne impactante e que prenda a atenção também do público. Eu já vendi meu peixe, professor. Tá certo. Como que é o nome do curso? Fala de novo aqui. Oratória e governança. Olha lá. Oratória e governança. Prestou atenção aí, marcou. Somente em 2 lugares na cidade, na Unialfa e no Senac. Aí, ó, perfeito. Porque também, professor, nessa esfera do marketing, eu trabalho com escassez. Eu não estou tão fácil de ser acessado enquanto professor nos cursos. Só trabalho no primeiro semestre numa instituição e no segundo semestre na outra instituição. E para fazer uma gravação de vídeo, primeiro, nós precisamos ter um roteiro. Olha aqui, ó. Tá seguindo aí, ó? Ó, roteiro. Tá vendo? Por isso, Estamos no caminho. Estamos certo aqui, ó. como eu comecei essa conversa, professor, não é algo divino que aqui vai baixar e eu vou fazer uma transposição, uma transcrição e vou improvisar. Consigo, inclusive, professor, no que o senhor perguntou, o improviso de um roteiro, ele tem um suporte de bagagem intelectual que eu estudei. Sim. Eu só consigo improvisar de um assunto se eu estudei sobre ele. Sim. Se eu for falar de robótica em um vídeo, primeiro passo, vou roteirizar. Eu preciso colocar um roteiro.
Segundo, preciso treinar esse roteiro. E como eu posso treinar? Na frente do espelho, em casa, falando com um amigo, embaixo de uma árvore. E existem técnicas para você não decorar. Queridos, dica de milhões. Não decore o seu discurso. Não decore o seu roteiro. Não decore a sua aula. Não caia nesse engodo, nessa falácia, nessa cilada de decorar textinho. Não caia nessa. Por quê? A memória A falha. nos deixa na mão. O que você precisa? Compreender, estudar, entender sobre o que você está falando. Como o roteiro está aqui, está feito. Nós já saímos algumas vezes do roteiro, mas ele está aqui. Tá aqui. Ele está feito. Esta é uma dica de milhões, não decore. Uma outra dica de milhões para os alunos que querem aprimorar na arte de falar em público, primordialmente na esfera digital, visitem os dicionários. Eu usei aqui várias palavras de propósito. Usei a palavra no ensejo, primordial, exímio. Bem isso. E é relevante, ó, mais uma. E é relevante, é importante. É relevante que quando a pessoa vá falar em público, vá colocar a sua imagem, a sua comunicação no meio digital ou não, tem um arsenal de palavras. Ah, me deu um branco. Queridos, o branco é ausência de conhecimento. E quando você amplia o seu vocabulário, você consegue driblar o seu branco, driblar o seu improviso, você consegue driblar algumas ausências, algumas lacunas, algumas situações que nossa memória nos deixa na mão. Por isso, esta é a dica. Visitem os dicionários, ampliem o vocabulário. Vou começar com um exercício simples. Uma vez por semana, aprenda uma palavra nova. Vou começar por esta, relevante. Coloca aí no seu vocabulário, na sua dissertação, na sua redação, relevante. O que é relevante? É importante. É relevante estar aqui com esses dois cânones da educação. É importante estar aqui com esses dois cânones. Ó, o que é cânone? Vai ficar para você pesquisar. Cânone, relevante, já disse o que é, relevante, importante. E estas dicas nós fazemos aqui de uma maneira divertida. Consequentemente, eu fiz um rapport com vocês, porque eu fui convidado, mas eu quero que vocês também entrem na minha sincronia. Fiz conexões. É uma outra dica, professor. Quando você vai fazer uma gravação no meio digital ou quando você vai falar com as pessoas. Fazer conexões com os outros. Em todos os momentos, eu vou começar a revelar algumas dicas. Outra dica de milhões. Só aqui, ó. Só aqui. Só na Aventuras Cafeinadas, só hein? Aqui. Inédito! Como é que é? Lembra do Danilo Gentili? Inédito, exclusivo, só nosso! Exatamente. Você começa um vídeo não dizendo, oi, bom dia, tudo bem? Não, pelo amor de Deus, isso é coisa de amador. Você precisa já entrar de maneira impactante. Eu assisti, professor Ângelo, uma vinheta dizendo assim, passando lá na timeline, de repente aparece, você cansou de ser pobre? Quem não? Aí pega todo mundo, né? A maior parte da população. Na hora, me pegou na hora, professor. Olha a conexão que fez. Você cansou de ser pobre? Eu falei assim, vai ser aquele vídeo, nada a ver, mas me pegou. E fui lá ver as dicas do cara. Onde eu quero chegar, meus queridos, minhas queridas? Comece um vídeo, comece uma palestra, não dizendo o seu currículo, não dizendo sobre você. Comece com uma pergunta de alto impacto. Comece por aquilo que você quer oferecer. Você que tem espinhas no rosto e sofre com esse tipo de problema, eu tenho a solução para você. Me acompanhe até o final e vou buscar a conexão com a pessoa. Porque se eu vou para um discurso muito óbvio, truísta, eu vou para um discurso que em 2 segundos a pessoa não fica comigo. É verdade. Estou falando demais, professor. Tá excelente, viu? Tudo que o Salgado falou aqui também é a questão de autoridade, né? Isso gera autoridade sobre o assunto. Desde o vocabulário, como ele está falando, a questão da vestimenta, como ele está aqui se portando, a questão da conexão, tudo isso vai gerando autoridade, ou seja, eu estou escutando esse indivíduo porque ele é um expert do assunto, né? Ele sabe aquilo ali, né? Mas agora, galera, é hora
Agora é hora do jabá. Então, Marketing. isso aí, olha só. Você que está acompanhando Aventuras Cafeinadas, nós estamos aqui diretamente do restaurante Divina Ceia. O Divina Ceia fica aqui na Rua Arapongas. Nós temos aqui no número 3923, Rua Arapongas, 3923. Está perto da Rainha dos Calçados, bem pertinho aqui, na esquina. Nós estamos aqui. Se você está aí e não almoçou ainda, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, que eu já vou passar para você aqui, para o nosso amigo Júlio. Ele envia para você uma marmita. Você não pode vir aqui, ó, está acontecendo o programa aqui agora, mas a ideia é ser essa questão mais relaxada mesmo, mais tranquilo. O pessoal vem comer aqui, vai, passa. O gerente aqui super acessível. Justamente. Tá aqui, Três copos. esse é o espaço, tá? Aqui no Aventuras Cafeinadas, então nós estamos aqui no Divina Ceia. Acesse as redes sociais do Divina Ceia, o Moarama lá no Instagram. Nosso WhatsApp aqui é 44-3152-1852, repetindo, 44-3152-1852, tá? Então, siga também a gente, siga o Aventuras Cafeinadas nas nossas redes sociais, no Instagram, Aventuras Cafeinadas, toda a avenida na cabeça. E... galera, nosso YouTube, nosso canal, tudo sendo feito com muito carinho. Nós temos os shorts, nós temos os videozinhos lá. Daqui a pouco nós começaremos a fazer cursos também, né, dentro de História do Paraná e Literatura, para o Pazuem. Tá chegando daqui a pouco. Estamos aí nessa... vai demorar um pouquinho, mas já tá próximo. O Enem também, então siga também as nossas redes sociais, Ângelo Benetoli, nosso amigo aqui, Éder Piccoli. Estamos aí, se você quer ser um patrocinador também, é só você entrar em contato pelo WhatsApp 449-9959-1026. Daqui um pouco vai vir mais novidades, até o próximo episódio aqui. A gente está vendo lá para entrar no apoia.se também, para você quiser ser um contribuinte aqui, sem aquele compromisso, mas para ajudar aqui o nosso canal a continuar trazendo pessoas interessantes e a gente melhorar cada vez, levar algo com mais qualidade para vocês. Então, fica aqui essas dicas e estamos aí. E continuando, né? Ó, professor, tem uma coisa que me chamou a atenção. Na hora que a gente começou lá a trabalhar os 20 anos de sala de aula, mais negócio e tal, a gente viu ali a questão dos políticos, né? Eu comento sala de aula, eu acho muito engraçado a época de eleição, assim, engraçado que eu falo assim, interessante, porque assim, vem a parte, vamos pegar governo e presidente que tem os debates, você tem lá a pergunta, ele gasta 25 segundos falando o que ele fez, para dali em 5 segundos, ele jogar a pergunta dele. Eu vejo assim que isso aí, claro, é uma estratégia, uma ideia dele. E também na hora lá do Quick, eu te viu que você trabalha esse conceito de estratégia em governância. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas estou tentando ver uma ligação entre isso. Tá? Consegue? Claro, consegue, né? Óbvio, né? Explica para... Já como é que é? Ou como é que é? Em vez de começar lá, oi, tudo bem e tal, explica para nós. O que é essa estratégia, ser estrategista em governança e como isso daí contribui na questão política? Exatamente. O mundo estratégico, eu vivo ele a cada segundo. Inclusive, de propósito, eu solicitei 3 copos. Eu saquei. Percebi também aqui a questão. Por quê? Comunicação, política, educação, primordialmente na questão política, nós precisamos ter conexões com as pessoas. E a linguagem não verbal, eu não abri a boca, eu estou revelando, mas eu não abri a boca, eu simplesmente, da mesma maneira que eu recebi esta garrafa, eu solicitei, e para fazer um rapport, uma conexão com o gerente, eu elogiei o gerente para ele, o gerente sorriu, ele já abriu as portas emocionais para que eu solicitasse os copos. Estrategicamente, eu elogiei, enquanto ele fazia o merchan, eu elogiei o gerente, super acessível, aberto, virei e pedi 3 copos. E prontamente ele trouxe. Certo. Estrategicamente, para solicitar os 3 copos. Estrategicamente, na linguagem não verbal, eu os servi. A pessoa serviu, eu os servi. Linguagem não verbal. Consequentemente, o professor Éder e o professor Ângelo
já sentiram-se conectados. E respondendo com exemplos, professor, e quando eu o chamo de Éder, quando eu o chamo de Ângelo, outra dica de milhões, queridos. Só aqui. A melhor palavra que o ser humano quer e gosta de ouvir é o seu nome dito. Por isso que eu fiz questão de dar esse exemplo. Éder, Ângelo, é o rapport, é a conexão. Consequentemente, você vai trabalhando essa governança da linguagem não verbal, com o estudo que você aprimora, da linguagem falada, com o estudo que você aprimora, e você vai, querendo ou não, montando este quebra-cabeça da oratória, da retórica, do discurso. Professor Alessandro, você treina políticos do partido A, B, C? Queridos, eu treino o ser humano, independente de que partido ele é. Eu treino o ser humano e com a governança para chegar ao poder. Porque para você chegar ao poder é uma etapa. Para você manter-se no poder é outro discurso também, queridos. Por isso que a governança do que eu falo, a governança do que eu faço, um líder para ser bem aceito na comunidade, ele precisa servir o outro. Olha lá, ele já está quase... Estou fazendo exemplos. Então nós podemos dizer aqui que Jesus Cristo, ele não é à toa, né? Lavou o pé dos discípulos, né? Os últimos serão os primeiros, aquela coisa, né? Você vê aonde a gente chega, né? Essa questão da liderança. E como você usou a sagrada lembrança de Jesus Cristo aqui, o líder, o verdadeiro líder, não é aquele que traz a luz para si. E quando Jesus curava alguém, ele dizia, a sua fé. A sua fé te salvou. A sua fé te curou. Você é exímio no que você faz. Por isso que nós conseguimos galgar determinados níveis. Galgar, outra palavra, ó, galgar. Vai clicar aí, porque não vou diminuir o vocabulário, não. Você vai ter que, elevar o vocabulário. Pesquisa. Vai galgar dentro desse pensamento. E a pessoa se torna o quê? Pertencente. Maquiavel já dizia, o povo legitima o poder do político, o poder do governante. E quando o povo não legitima, acabou. E como eu faço para poder ter esse apoio do povo? Você vai fazer um treinamento lá na internet, inclusive, vai estudar Maquiavel, vai estudar Rousseau, vai estudar Aristóteles, aprimorar o seu acervo. E quando você quiser se tornar também um comunicador eficiente, vai procurar lá no Senac, na Unialfa, vai fazer inscrição, que em 8 encontros nós vamos resolver seu problema. Se você quiser, é claro. Olha, o professor Alessandro Salgado, é o seguinte, cara, já que você citou essa questão de Maquiavel, então vamos lá. Ele citou vários autores. Anote aí, você aprende em sala de aula essa paradinha aí. Claro que talvez não com tanta profundidade, mas já é uma boa chamada, né? Um chamado para você começar a buscar esses autores. Anota aí, volta depois o vídeo aí e tal, depois estará editadinho, bonitinho. Volta, veja os nomes que o professor citou, ele pode citar aqui depois de novo, mas vamos lá para a questão. Na sua opinião, professor, como que os pensamentos, os pensamentos de Maquiavel, eles são atuais? Acho que já ficou meio claro aqui pelo um pouco que você disse, mas vamos lá bater de novo nessa tecla. Como esses princípios maquiavélicos, eles podem ser utilizados, então, para esse treinamento de políticos e na governança que esse político tem depois ali, né, que é o pós, né? Como que isso se aplica? Exímia questão, professor. Perfeita questão. Outra dica, quando alguém lhe faz uma pergunta, elogie a pergunta bem feita. Isso cria rapport, cria conexão. Estou desvendando, como Descartes. Eu estou dessecando esse cadáver e tirando literalmente aqui o estudo. Quando eu vou para o lado da governança, professor Éder e professor Ângelo, a governança primeiro tem que ser de si. Eu não consigo governar o outro se eu não me governo. Já começa por aí. Começo a governar meu corpo. Se os senhores perceberam, super sapientes, super inteligentes, sábios, os professores aqui já flagraram comigo, e você também.
A todo momento, eu estou aqui com o corpo ó, inclinado. Inclinado. Por quê? O meu corpo, na linguagem não verbal, quando eu estou inclinado, eu estou interessado naquilo que estão me falando. Justamente. Quando eu me afasto, não estou interessado. E quando eu quero governar o outro, eu preciso me governar. Maquiavel, um grande pensador, funcionário público, funcionário público aos 29 anos, trabalhou dentro daquele cenário de guerras, ele foi observando. E nessas observações, ele foi escrevendo uma carta, literalmente, e apresentou. Por quê? O príncipe, para se manter no poder, ou para alcançar o poder, ele precisa de algumas táticas, ele precisa de alguns discursos. E Maquiavel, quando as pessoas ouvem falar de Maquiavel, as pessoas ficam horrorizadas. E por que as pessoas ficam horrorizadas? Porque ele é atual. Sim. Ele é atual. As tragédias acontecendo no mundo e muitas pessoas se aproveitando dessas tragédias. Sim. Para fazer o quê? Política. Sabe o que acontece, professor? Até falo para os alunos, né, do terceirão, ali a galera, quando a gente começa a falar sobre essas questões de Maquiavel, existe hoje na sociedade, não que isso que é uma coisa só da nossa sociedade, mas o tal do politicamente correto. E aí eu quero parecer algo. Então, eu acredito que tudo que o professor está falando aqui, dessas técnicas e tal, elas só são funcionais e dão certo a partir do momento do real interesse. Se eu me interesso pelo outro de verdade, aí eu uso essa linguagem, eu uso isso para mostrar, eu estou te mostrando. É igual lá quando você ama uma pessoa. Você mostra aquilo, mas você se esforça para aquilo. Ah, vou mandar uma rosa, vou mandar um chocolate, vou fazer. É um esforço. Não quer dizer que, tipo assim, você está manipulando coisas assim. Na realidade, é um esforço para se conectar com as pessoas, que é o que o professor estava falando aqui. E aí existe muito essa questão politicamente correta. E eu falo para os alunos assim, a história, ela está feita ali de homens como nós, certo? Que não são melhores e nem piores. Você tem um lado bom, você tem um lado ruim. E todos nós temos isso, e isso é natural. E todo mundo busca ter vantagem. Não adianta ficar com esse mimimi, é porque não é errado. Negativo, todo mundo está buscando isso. Cada um dentro da sua perspectiva. Uns querem vender o seu peixe, outros querem fazer a sua aula melhor. Você está conversando com uma pessoa, você vai usar de artifícios para conquistar aquela pessoa. Então isso acontece. Eu acho que o Maquiavel... Justamente. E por isso, nesse discurso, que Maquiavel rompe com a ética. Ele rompe com a ética. Política e ética. Ele rompe. Por que ele rompe? Porque o súdito, por mais que ele te dê um chocolatinho, ele vai te trair. O súdito, por mais que ele diz que é fiel ao rei, ele vai te trair. E ele, mais uma vez, Maquiavel, na cartinha, fala: o líder é melhor ser amado ou ser temido? E segundo Maquiavel, ser temido. Por quê? Muitas vezes aquele professor, aquele líder que deixa tudo acontecer, ele não tem o respeito da turma, ele não tem o respeito da população. E, consequentemente, quando ele tem, muitas vezes, austero, uma posição de imponência, ele acaba tendo esse respeito. Porque, às vezes, em situações de calamidade, em situações de guerra, o líder precisa se posicionar. E esse posicionamento, muitas vezes, não vai agradar a grande população, a grande maioria. Por isso que, antes do poder, é um percurso. Depois, para a manutenção do poder, é um outro percurso. Não dá para agradar todo mundo, né? E eu acho que essa questão do Maquiavel, quando ele fala sobre essa questão de ser temido, é naquele ato de escolhas, né? Então, para eu permanecer, mas ele fala também do justo meio, né? Agora, vou citar aqui, a gente está dentro dessa conversa com o Maquiavel. Fala para mim sobre a fortuna, professor. Professor, é o engodo. Muitas vezes eu estive em Brasília nos últimos meses,
frequento vários ambientes e a fortuna é um engodo. É necessário tomar cuidado com essa fortuna, porque essa fortuna, ela pode ser uma raposa, ela pode te levar para lugares sombrios e você se perde no meio desse cenário. Inclusive eu treino políticos que estão com 91% de aceitação, de intenção de votos. A eleição está literalmente ganha. Eu finalizo e digo o seguinte: por favor, não caia nos vícios. Por favor, não caia nas tentações de uma infidelidade. Já vi muitos políticos na noite da eleição perderem porque descobriram escândalos familiares, escândalos envolvendo fortunas, escândalo envolvendo desvio de dinheiro. E Maquiavel, é claro, é necessário que este principado, que esse príncipe, ele tenha uma imagem, querendo ou não, intacta, longe disso. Mas, professor, mas no caso ali, né, a questão da fortuna aqui, eu vejo assim, muitas vezes o político, ele entra nesse meio, e aí como a gente está falando de oratório e de discurso, acaba utilizando aquela coisa assim, mas eu não fiz tal coisa por culpa do outro. É nesse sentido que eu gostaria que você falasse para nós, professor, como que você os orienta nesse sentido? Enquanto professor e amante da política, e agora não é em Maquiavel, é em Alessandro. Maquiavel vai ter um pensamento. Agora, enquanto Alessandro, todas as vezes que eu recomeço um governo do zero, eu estou agindo errado. Por quê? Eu anulo a história. E como professor de história, eu preciso olhar para o governo anterior e respeitar o que foi feito. E legitimar que aquilo que foi feito, aquelas ações, elas foram primordiais, elas foram relevantes para que eu desse continuidade e no aprimoramento do outro. No entanto, segundo algumas leis e alguns princípios sociológicos, filosóficos, históricos, muitas vezes tem essa intenção de eu assumo o poder e mato o rei antigo. Literalmente, eu preciso matar o rei antigo. E quando eu mato esse rei antigo, eu mato o legado que ele deixou. E às vezes é a questão também de me isentar da responsabilidade, né, professor, também tem esse viés. Entramos numa linha tênue, professor. Porque quando eu quero e tenho essa intenção, por isso que a política ela rompe, segundo Maquiavel, voltando, segundo Maquiavel, ela rompe com a ética. Que se for necessário, para justificar aquele fim, se for necessário eu negar, segundo Maquiavel está tudo certo. Segundo Maquiavel, queridos. Segundo Maquiavel, para eu alcançar aquele fim, este meio se justifica para eu fazer. Se for necessário anular para poder conseguir o respeito e galgar os meus interesses do príncipe, vou voltar lá na Renascença, do príncipe, eu posso e tenho o aval de Maquiavel. Por isso que Maquiavel, Nicolau Maquiavel, aos 43 anos, ele faz esse livro e ele rompe com a política e com a ética. E por isso que ele tem esses horrores atualmente, porque ele continua atual. E nós não vamos ser falaciosos e dizermos que não existe essa ruptura de ética e política no cenário. De A, B, C e D. Queridos, todo líder possui um interesse. E segundo Kant, o ser humano age por interesse. Eu estou nesse podcast porque há um interesse. Com certeza. Não podemos ficar nessa falácia, nesses engodos, nessas iscas, nessas ciladas de que o politicamente... Não, até o politicamente correto tem interesse, segundo Kant. Claro, com certeza. E muitas vezes eu vejo que as pessoas querem só tirar uma foto perto de alguém porque tem um interesse midiático atrás daquela situação. Ou aquele candidato A tem um interesse diante de uma catástrofe, seja climática ou não, porque possui um interesse. Justamente. E posso até dizer um interesse maquiavélico para poder conseguir aquele fim. E ele usou este meio, que segundo Maquiavel está legitimado. Segundo Maquiavel. Se vocês coadunarem, ligarem o que nós estamos falando com a atual realidade, as reflexões e conclusões ficam para os senhores.
Tá certo. Éder, tem mais alguma chamada minha aí? Deixa eu só pontuar uma coisa. Como é que é? Eu adoro não citar nomes citando. Mas o que vai acontecer daqui a alguns anos? Muitos dos que ajudaram agora na questão de Porto Alegre vão se lançar candidatos. Sim. Agora, qual que é o discurso que eles usam? Estamos fazendo bem, sem olhar quem, sem olhar por quê. Dali 3, 4 anos, deputado federal, deputado estadual. Eu ajudei ali, eu participei. Eu acho legal isso aí, tá? Rápido, a Cíntia Loução colocou aqui, hoje, acho que ela tava naquela hora que vocês estavam falando de maquiagem, que eu tava só olhando vocês brigando aqui, tá? Brigando, debatendo, tá? Estavam confabulando, tá? Vou pegar a palavra chique, confabulando. O que acontece, hoje distorcem muitas coisas. Então acontece isso. A todo momento, e não é só no âmbito político, no âmbito educacional, no âmbito político. A televisão. Tem uns 2 anos que eu parei de assistir programas abertos. Por quê? Nos programas abertos, as pessoas falam o que querem e com o intuito, com o interesse de manipular uma grande massa. E muitos livros são vendidos hoje com o intuito de manipularem a grande massa. Você que não quer ser manipulado, qual é o primeiro passo? Primeiro, aprofundar e ouvir 2 cânones que nós temos aqui, os professores Ângelo e Éder. São professores e possuem um arsenal de bibliografias que eles já estudaram e podem, consequentemente, nesses podcasts, eles citam para vocês estudarem. Porque quando eu não tenho conhecimento, eu fico vulnerável. E quando eu fico vulnerável, eu estou na mão de outro que possui conhecimento. Conhecimento, sim, é poder. E quando você domina o conhecimento, você domina a conjuntura política, a conjuntura educacional, a conjuntura comercial. O mercado. O mercado. Quem é o mercado? Justamente. É o mercado que possui conhecimento. Se você, nesse momento, eu invisto em ações imobiliárias. O professor com esse discurso. Queridos, o meu discurso é um discurso de alguém que quer, a cada momento, emancipar as pessoas. Ampliarem os conhecimentos. Estudem. Invistam em bolsa de valores. E quem tem conhecimento hoje da bolsa de valores consegue prosperar. Quem não tem conhecimento vai comprar algumas ações que vão despencar daqui a 10 minutos. E vão perder. Conhecimento é poder no âmbito financeiro, no âmbito cultural, no âmbito educacional, no âmbito político, no âmbito do casamento. Porque quando você consegue fazer rapport, quando você tem a sua governança, consequentemente você consegue governar o ambiente que você está. E ambiente, o seu ambiente é primordial. Se você anda com 5 pessoas falidas, o 6º falido é você. Se você anda com 3 pessoas que falam mal dos outros, que são fofoqueiros, a 4ª pessoa é você. Se você anda ao lado de 2 cânones da educação, você é o 3º cânono.